Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Ou boa noite, né, para quem vai ver à noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês a atividade da disciplina de prática em saúde do adulto e idoso que vocês têm que fazer agora, né, iniciando o segundo bimestre, e é uma atividade muito interessante do ponto de vista social, né? Então, o nome dessa atividade é Saúde do Idoso em Casa, tá? E aqui os professores elaboraram uma proposta com vários eixos para que vocês pensem em uma ideia, uma sugestão que possa ser reproduzida, ou seja, que a gente possa fazer divulgação dessa sugestão para a comunidade, do que as pessoas idosas podem fazer em casa nessa quarentena para manutenção da sua saúde, tá? A gente pode pensar em idosos que estão sozinhos, ou também em pessoas idosas que estão acompanhadas de alguém, tá? Então, eu vou explicar aqui os eixos e dar algumas ideias para tentar ajudar vocês, ok? Então, o primeiro eixo, ele é... Ai, tem um errinho de português ali, mas ele é de saúde física e funcionalidade. Então, o que seria isso? Alguma proposta que vocês possam colocar para fazer manutenção da saúde física ou da funcionalidade. Funcionalidade, vocês podem pensar em atividades da vida diária, tá? Então, tudo que acontece numa casa, por exemplo, durante o dia. Então, tarefas na cozinha, por exemplo. Então, claro, tem pessoas idosas que são totalmente independentes, já estão fazendo isso, mas tem algumas dessas pessoas que elas não participam muito das atividades da vida diária, tipo algum familiar acaba fazendo tudo para essa pessoa, cozinhando e tal. Então, uma ideia boa talvez é inserir esse idoso, nessa pessoa idosa, nessas atividades. Cortar os legumes, descascar, picar, né? Eu não sei, mas vocês vão ter algumas ideias. Eu coloquei aqui uma foto de uma dança sênior, então uma dança que dá para fazer sentado, enfim. Vocês vão pensar em coisas que essas pessoas podem fazer estando em casa. Por exemplo, eles não estão saindo, alguns não estão saindo para ir ao mercado, né? Então, sei lá, ajudar a fazer uma lista de compras, certo? Então, vocês vão pensar em propostas que profissionais de enfermagem podem fazer para a comunidade para manutenção da saúde física ou da funcionalidade dessas pessoas em casa, tá? Se você não quiser trabalhar ou a tua ideia não foi muito nesse eixo, tem um segundo eixo, que é de cognição. São coisas que as pessoas podem fazer para trabalhar questões cognitivas, tá? Funcionalidade. Eixo 2, cognição. Eixo 3, memória e linguagem. Eixo 4, mental. Bem-estar e lazer. Eixo 6, espiritual. Olá, pessoal, bom dia ou boa noite, né, para quem vai ver à noite. Espero que vocês estejam bem, os familiares também. Então, estou gravando esse vídeo para explicar para vocês a atividade proposta para a disciplina de prática da saúde do adulto e idoso. É uma atividade muito especial, porque parte do princípio que nós, enquanto constituintes, né, da enfermagem, a gente possa propor ações voltadas a pessoas idosas que estão em casa devido ao coronavírus, né? Então, o nome dessa atividade é Saúde do Idoso em Casa.
qual que é a proposta? Que vocês façam uma sugestão de algo que essa pessoa possa fazer na sua casa. A gente pode pensar nas pessoas idosas que estão sozinhas e a gente também pode pensar nas pessoas idosas que estão acompanhadas de alguém, tá? Para que ela possa fazer manutenção da sua saúde, tá bom? Então, começo essa aula com a foto da minha mãe, né, linda. A gente também tá fazendo algumas dessas coisas em casa e eu acho que são muito especiais, né? Não só para a pessoa idosa, mas para quem tá acompanhando também, né? Se for feita com amor, com prazer. Então, a ideia é que vocês façam uma sugestão. As melhores sugestões, elas vão ser encaminhadas ao Comitê de Inovação da universidade para que possam ser divulgadas na comunidade, tá bom? Vocês podem propor, se a ideia de vocês envolver algum instrumento, alguns materiais, vocês podem tirar foto dos materiais para compor essa divulgação, tá bom? E postar lá no AVA para que a gente possa dar uma olhada. Também, na semana de enfermagem, a gente vai fazer uma reunião via Zoom com todos os professores e todos os alunos, onde vocês vão poder comentar um pouquinho sobre a ideia que vocês tiveram, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ter ideias muito legais. E esse vídeo é com algumas sugestões, algumas explicações sobre os eixos que nós colocamos, tá? Não precisa fazer uma ideia que vá ao encontro de todos esses eixos, mas são ideias, né? São exemplos. Então, o primeiro eixo, pessoal, tem a ver com a saúde física e a funcionalidade. Então, se vocês tiverem alguma ideia aqui que englobe esse cenário. Funcionalidade, vocês podem pensar em atividades da vida diária que essa pessoa possa fazer. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas idosas que fazem tudo em casa, mas tem algumas que não, né? A família acaba assumindo algumas coisas. Então, vocês podem pensar nesses dois públicos, tá? Coloquei aqui, ó, uma dança, foto de uma dança sênior nesse círculo aqui. É uma dança que dá para fazer sentado, né? Você pode pegar objetos, então é uma dança bem legal, tem vários vídeos na internet, né? Então, aqui nesse eixo de saúde física, vocês podem procurar mais coisas na internet, mas vocês podem ter uma série de ideias aqui que as pessoas possam fazer em casa, tá? Foco no idoso. O segundo eixo é cognição. Então, coisas que as pessoas podem fazer em casa. Tem um site que eu gosto muito site não, é uma página do Facebook chamada Ativamente. Lá tem várias ideias para trabalhos cognitivos, então tudo que possa estimular o pensamento. Então, aqui, cálculos, pode ser tudo que mexa com palavras, né, até alguns jogos. E aqui tem uma coisa que é as atividades de colorir, por exemplo, né? Eu acho que assim, as atividades cognitivas elas são bem amplas, né? Por exemplo, na minha casa, nós tentamos trabalhar isso com a minha mãe, por exemplo, e ela não gostou, né? Então a gente tem que considerar que cada pessoa tem a sua personalidade, né? Mas nessas ações cognitivas a gente pode fazer, por exemplo, uma lista de coisas que a pessoa tenha que escrever com a letra A, por exemplo. Então, 2 animais com a letra A, 2 frutas com a letra A, 2 coisas que se encontram no mercado com a letra A, na farmácia, tá? Então, jogo de stop, né, que a gente joga, é uma coisa que trabalha a cognição. Ou trabalhar um tema, por exemplo, festa junina, comidas que tem na festa junina, músicas que você já escutou na festa junina, o que mais que tem na festa junina, sabe? Então, assim, você pode trabalhar várias questões que trabalhem a cognição, inventar um jogo, tá? Então, aqui tem muitas coisas nesse eixo. Eixo 3 é memória e linguagem. Esse livro que eu coloquei aqui da Ecleia Bose, que chama Memória e Sociedade, é um livro muito legal, muito interessante. E ela fala uma coisa muito especial, que todos nós temos nossas funções sociais, né? Então, ela diz assim que a criança tem uma função
que é conhecer o mundo, né? Conhecer as coisas do mundo e as relações sociais. O adolescente ele vai estar se preparando ou já, né, no mundo produtivo. O adulto, cuja função principal é produzir, né, na sociedade capitalista. E o idoso, passado todas essas fases, né, ele tem uma função muito importante que é relembrar, rememorar. Então veja, às vezes a gente precisa dar vazão a isso, né? A essa função tão especial. Então, estando sozinho ou estando com alguém, eu acho que esse é um assunto que dá para super trabalhar. Então, por exemplo, coloquei aqui no primeiro círculo essa foto. Quem sabe pegar fotos em casa, com fotos antigas, para recontar as histórias, né? E vão sair mais histórias ainda dessa conversa com essas fotos, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo é pegar, né, fotos da cidade. Então, por exemplo, se a pessoa for da cidade de Curitiba, pegar várias fotos antigas de pontos aqui da cidade ou de outras cidades para que essa pessoa comente, né? Daí vão surgir histórias. E essas histórias a gente pode trabalhar até junto com o próximo eixo, que é letramento, fazer a pessoa escrever a história. Então, por exemplo, se ela está sozinha, ela não tem para quem contar aquela história, mas ela pode gravar um vídeo se ela conseguir. Se ela não conseguir, ela pode escrever, tá? Então isso é bem bacana, né? Escrever, quem sabe, a sua história até, né? Que pontos da sua história que acha legal. Então aqui dá para trabalhar muita coisa, tá? Memória também dá para trabalhar jogos, né? Alguns jogos que trabalhem com memória, por exemplo, fazer pares, né? Parzinhos de coisas, achar o par. Lembra, acho que não sei se todos brincaram aqui daqueles joguinhos que de pecinhas, né? Que a gente tem que achar, sei lá, onde tá a outra maçã, onde tá. Então, essas coisas também são muito interessantes, tá? Para trabalhar. E na internet vocês podem procurar outras ideias, tá? O eixo 4, né? O letramento. O letramento trabalha muito com a escrita e com a leitura, que é bem importante a gente manter isso, né? Na vida adulta, a gente escreve e lê muito porque a gente está na nossa fase produtiva, né? Então, a produção exige leitura e escrita. Mas quando você tem a possibilidade de estar em casa, às vezes não tá mais na fase produtiva, às vezes essas coisas ficam mais esquecidas, né? Então, super importante trabalhar a escrita e trabalhar letramento, a leitura, tá? Então, quem sabe escolher um texto para ler juntos, para discutir, para comentar, fazer um grupo de leitura virtual, ou um jogo que trabalhe leitura, trabalhe escrita, tá? Então, vocês podem pensar aqui também em alguma coisa nesse sentido. Eu disse no eixo anterior que é memória, né? Escrever as suas memórias também trabalha com letramento. Então, às vezes, um eixo ele se funde ao outro, tá? O eixo 5 é saúde mental, bem-estar e lazer. Então, aqui também, ó, vejo que um eixo às vezes se funde no outro. Mas o que a gente pode trabalhar nessa questão de lazer em casa? O que ele pode fazer de lazer? Algum tipo de artesanato, né? Construir alguma coisa? O que ele poderia fazer com coisas que ele tem em casa? Ou para saúde mental, né? O que a gente poderia sugerir para despertar mais alegria, mais prazer? Veja, né? Então, esse é um eixo bem interessante também. E o outro eixo, que é a espiritualidade, é trabalhar com coisas que façam bem a pessoa, que ela gosta, tá? Então, claro, o eixo anterior também, ele se mistura um pouquinho a esse. Então, aqui coloquei técnicas de relaxamento, de meditação. Tem muitos idosos que estão com dificuldade para dormir, né? Que é o eixo 1 lá da saúde, mas é também da espiritualidade, é também do bem-estar. Então, coisas para facilitar essa questão do sono. Atividades que ele gosta de fazer, eu coloquei as minhas atividades, eu adoro desenhar, adoro pintar, adoro meu cachorro, né? Mas às vezes a gente precisa ter uma rotina, tá? Então veja lá, aqui entra religião, a gente pode criar, por exemplo, jogos com a religião da pessoa, tá? Enfim, então são vários eixos aí para vocês pensarem, tá bom? Espero que vocês tenham umas ideias boas. Aqui coloquei algumas fotos da prática de saúde do adulto que a gente fez
com as irmãs Paulina na residência delas. Então a gente tinha manhãs assim que a gente trabalhava vários desses eixos, manhãs super prazerosas. Então aqui coloquei algumas fotos, ó. Esse jogo é muito simples, as meninas colocaram em uma caixa frutas e verduras. Então passava uma música, quando parava a música tinha que tirar uma fruta lá de dentro e falar uma receita com aquela fruta. Claro, é um jogo que dá para se trabalhar mais com quando tem mais pessoas na casa. Com 2 pessoas já dá para fazer, né? Para estimular a memória. Que receitas você faria com uma goiaba, com, sei lá, uma escarola, né? Dá para pegar o que tem em casa. Mas se a pessoa tá sozinha, daí tem que adaptar, né? Esse jogo aqui, ó, para trabalhar memória, cognição e memória. Então, esse daqui eram santinhos, né? Elas tinham que achar o par, e aí já comentava sobre a vida daquele santo, né? Porque elas são católicas. Então, esse foi a temática. Aqui para ir montando com as cores, ó. Enfim, então tem muita coisa que a gente pode ter ideias para auxiliar nesse período, tá? Aqui, ó, a gente trabalhou também com a leitura, então envolve letramento, memória também, a gente colocou personalidades que são do ciclo social dessas irmãs, para que elas comentassem sobre a vida dessas personalidades, contassem histórias, né, das quais aquela personalidade também influenciou a vida dela. A gente pode trabalhar, por exemplo, com cantores, né, de épocas mais antigas, por exemplo, sei lá, Roberto Carlos, Aguinaldo Raiol, não sei, coisas da época deles. Ou, como eu disse, fotos da cidade, para que eles comentem, né, de comércios antigos, então, para eles lembrarem, né? Então, a gente pode trabalhar. Então, essas foram algumas ideias que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, assim, ó, poste a sua ideia no AVA até dia 4 de maio, com detalhes para a gente entender se envolve um instrumento, um jogo, alguma coisa, tire fotos, né, e cole lá na atividade no Word. E no dia 13 e 14 de maio a gente vai conversar sobre essas ideias. Os professores todos vão estar no Zoom e a gente vai escolher as melhores ideias. Essas ideias vão ser enviadas para o Comitê de Inovação lá da UTP, para que eles possam fazer uma divulgação na comunidade, né? Nossa contribuição para esse público, tá bom? Ok, pessoal? Então, mãos à obra aí. Bom trabalho, tá bom? Vamos lá.